Então, todos bem-vindos. Agora começou a gravação oficial. Eu sou o Tobias Andreatta, eu faço graduação em Filosofia na Universidade Federal do Paraná. Hoje nós estamos aqui na sala do eixo temático Práticas Dialógicas para o Ensino da Filosofia 4, no dia 25 de agosto, no turno da noite. O nosso mediador é o professor Patrocínio. E, bom, só para reiterar o recado, a reunião está sendo gravada. Se alguém não quiser aparecer, só me informar que eu peço para o pessoal da edição cortar. Vocês vão ter 20 minutos para apresentação e 10 minutos para receberem as perguntas depois. Quando der 15 minutos da apresentação de vocês, eu posso ou mandar no Meet ou abrir o microfone rapidinho e falar 15 minutos, como vocês preferirem. Aí, se vocês... Eu vou deixar de padrão abrir o microfone e falar. Mas se algum de vocês preferir que eu mande no Meet, é só falar antes de começar a sua apresentação que eu mando aqui tranquilo. Então, quando se sentirem confortáveis, eu creio que o primeiro ainda é... Não, é o Marcos Alves, que entrou agora. Não, Frederico. Mas Frederico não veio, o primeiro é Dioclésio. Ah, tá certo. Então, quando se sentir confortável, se quiser projetar o slide ou se for fazer somente oral, pode ficar à vontade. Inicialmente, eu quero dizer da nossa satisfação em participar desse 6º Encontro Nacional do Prof. Filo. É sempre motivo assim, de aprendizagem, né? E está participando aí com o nosso amigo Patrocínio, professor da nossa turma, que tanto contribuiu na nossa aprendizagem. É sempre uma alegria. E também a Tobias, que está coordenando os trabalhos, e os amigos que estão aqui, a Clarissa, o Ederton, e o professor Marcos, e o professor Marcos Alves, né? Ok? Eu preparei um material, posso apresentar? Isso. Uhum. Pronto, então, esse trabalho, ele está dentro do contexto do mestrado profissional em filosofia do Instituto Federal de Educação de Pernambuco, do campus de Vitória de Santo Antão, a turma 2003. O título, Quando ensinar filosofia se torna problema, linhas de fuga com Deleuze e Guattari na escola, a questão central que mobiliza a pesquisa é pensar o ensino de filosofia não apenas como uma transmissão conteudista, mas pensar o ensino de filosofia, ou seja, não fazer da filosofia uma mera transmissão de conteúdos, mas olhar para a filosofia como um problema. Não como um problema numa perspectiva negativa, mas um problema numa perspectiva de que o ensino não está dado, ele está no processo. A educação está no processo. O professor e alunos estão no processo. E a própria filosofia também está no processo. Então, nesse sentido, a gente vai... Esse trabalho foi inspirado no... Quando a gente fala em problema, a gente pensa que desse problema, dessa realidade, do contexto da sala de aula, vai emergir situações de tensões, de conflitos, de resistências, mas também situações de possibilidades de criação. Esse trabalho ele é inspirado no pensamento de Deleuze e Guattari, e eu procuro, nessa pesquisa, investigar se os conceitos de devir e rizoma eles podem atuar como impulsionadores, assim, no campo pedagógico, né? No campo do espaço da sala de aula. Essa é a proposta, né? Nesse primeiro slide. O meu orientador é o professor Dr. Evandro Costa, e a minha defesa vai ser no próximo dia 10, ok? Então, vamos para a segunda. Toda pesquisa, ela nasce de um contexto e, naturalmente, de problemas, né?
Como professor, nós sabemos disso, somos professores, nós encontramos inúmeros desafios no contexto da educação brasileira. E, sobretudo, no ensino de filosofia. Desses desafios tantos que nós temos, eu escolhi um que eu considero relevante, que é a questão do conteudismo, como uma certa prática, que ela é gerada não simplesmente por culpa do professor, eu vejo que o professor é vítima, mas ela é gerada por um processo de educação reprodutivista, tecnocrática, que está se preocupando muito mais na questão de formar e pecando numa formação integral do sujeito. Então, a gente se situa nessa questão do problema como o conteudismo. Diversos autores trabalham essa questão. O Paulo Freire trabalhou com a questão da educação bancária, o Saviani, o Marci Gadotti, o Libânio vai dizer, numa obra que ele tem, Temas de Pedagogia, ele faz um diálogo entre currículo e a didática e o currículo, e ele diz, lá na página 221, que existe no ensino brasileiro uma cultura instrucionista. Essa cultura conteudista, que é alicerçada pela ênfase no conteúdo e pela posição do professor explicador. Ou seja, os estudantes ficam numa situação de passividade como recipiente que recebe e devolve como eles receberam, seja no exercício, seja na prova. Então, essa situação se torna, o Saviani, os pedagogos, os pesquisadores de renome vão dizer que isso empobrece demais o processo educacional. Eu tive a oportunidade de ler um livro que me impactou, que foi o livro que é a filosofia. Esse livro, numa linguagem deleuziana e guattariana, eu fui como que atravessado por este livro, no sentido de repensar a minha prática filosófica no espaço da sala de aula. E também mudou muito, de uma forma muito radical, a minha compreensão filosófica. Portanto, contexto, problema, está dentro do que a gente conseguiu aqui falar para vocês, que é essa realidade do conteudismo no ensino brasileiro, como um desafio. O nosso terceiro, vem aí os objetivos. Os objetivos, naturalmente, eles obedecem a essa ideia, ou seja, investigar se esses conceitos de Vira e Rizoma, se eles vão impulsionar uma prática mais próxima dos estudantes, uma filosofia mais próxima, uma filosofia mais experiencial, uma filosofia mais criativa, uma filosofia mais participativa, mais significativa, uma filosofia que dê lastros para que os jovens professores, nós possamos responder os grandes desafios da contemporaneidade. É essa a ideia, né? Dentro dos objetivos. E os objetivos específicos, vocês estão vendo aqui, eles estão nos capítulos. No primeiro capítulo, eu faço uma análise a respeito de como a filosofia chega no Brasil. Então, eu analiso a questão do período colonial, do período imperial e o período republicano. E aí a gente vai perceber que a filosofia ela se coloca numa situação a favor das elites, a favor da própria religião, né? Ela vai se desenvolvendo nesse contexto. Eu me lembro muito de Althusser, né? Quando ele diz dos aparelhos ideológicos, né, do Estado, a educação entrando aí. E a gente percebe que as mudanças acontecem na medida em que essa sociedade tem uma consciência crítica. As coisas vão caminhar um pouco diferente. Então, eu faço esse trabalho querendo identificar esse conteudismo na história, como foi ensinado, essa coisa toda. Depois eu faço uma exploração sobre os conceitos de Vira e Rizoma no ensino de filosofia à luz de Deleuze e Guattari. Depois eu faço um outro capítulo, eu trabalho uma sequência didática, porque essa sequência didática vai me dar
condições de poder depois avaliar as propostas de mudança, de tirar uma característica de um ensino tradicional para um ensino de uma forma mais rizomática, de um ensino em equipes, de um ensino em que o professor seja um mediador, é mais ou menos por aí. E depois eu faço uma análise dos dados da pesquisa, ok? Nesse próximo, a gente vê um referencial teórico. Deleuze e Guattari são dois filósofos, né, que se destacam na metade do século XX, porque eles fazem uma crítica contundente à história da filosofia ocidental. Eles fazem uma crítica àquela compreensão de verdades universais, de conceitos fixos, ou seja, identidades. Eles vão colocar o pensamento numa ideia de que o pensamento seja um espelho que consegue captar tudo que está no mundo, né? Então, essa visão é uma visão que Deleuze vai discordar radicalmente e vai fazer aquilo que ele vai chamar filosofia da diferença. Ou seja, ele vai dizer que o pensamento não tem essa visão fechada da filosofia, limitada. Ele vai dizer que o pensamento tem uma capacidade criativa de criar um novo, né? E aí esse trabalho vai fundamentar nessa visão teórica de Deleuze, que é bastante interessante. O devir não como um caminho de início, meio e fim, não como uma identidade, o devir não como algo que... Mas o devir enquanto movimento, né? O devir sendo trabalhado de uma forma que... mudança contínua, uma transformação contínua. Nesse sentido, o devir é a ideia de que as coisas nunca estão prontas, estão sempre no processo de transformação, né? Sempre no processo de transformação. Então, devir não é identidade, devir não é estado, não é um caminho, com começo, meio e fim, como eu falei, mas é movimento, é transformação. Então, a filosofia vai ter um caráter de criação. Quando ele diz que filosofia, lá no livro que é Filosofia, na página 8, ele vai dizer que filosofia é a arte de criar, de formar, né? E de fabricar conceitos. Então, ele dá uma ideia de uma autonomia, de uma intervenção no mundo contínua, ok? E o conceito de rizoma, assim, rapidamente, é essa ideia de um pensamento que não é hierárquico, que não é arbórico, né? Um pensamento que é movimento, um pensamento rizomático, um pensamento em rede, um pensamento em conexões. Aí você vai quebrando essa lógica que empobrece o próprio conhecimento e a própria natureza da filosofia na perspectiva de Deleuze e Guattari. Depois eu coloco ainda pesquisadores como Galina, Galo e Conan, no caso, eles trabalham no sentido de seguir a linha de Deleuze e Guattari, mas eles fazem isso nas suas especificidades, né? Galina defende uma filosofia bem próxima dos estudantes. Galo fala no rizoma, Galo fala numa experiência de que as aulas sejam aulas com mais experiência, com participativa, de criação conceitual, né? E o Conan fala sobre a questão da infância. A infância não como uma idade cronológica, mas como uma capacidade de curiosidade, de criatividade, né? Então, a gente coloca esses autores que eles vão ajudar na nossa pesquisa. E aqui a metodologia, que é a pesquisação, né? A metodologia, eu faço essa pesquisa na escola Senador Wilson Campos, uma escola
que é uma escola técnica junto com o ensino médio. Os meninos fazem o ensino médio junto aí, de rede de computadores, de administração de empresas, e são em torno de 500 estudantes. Nós temos aí, a maioria deles da classe trabalhadora, atende a cidade de Pau d'Arco e cidade circunvizinha, região. Eu trabalho com uma turma do primeiro ano do ensino médio. Eu faço a pesquisa com 50 estudantes, ok? E eu utilizo a pesquisação, né? A pesquisação, ela é uma ideia interessante, porque a pesquisação, ela traz a ideia de que o problema da pesquisa não é de responsabilidade somente do pesquisador, mas é problema que afeta a todos, todos são responsáveis. Então, nesse sentido, a gente trabalhou nessa pesquisação junto com os estudantes, junto com a coordenação pedagógica, e aí junto com os professores, e você vai aumentando a amplitude dessa responsabilidade no ato educativo. E aqui você tem os ciclos da problematização a partir de Tripp. Ele coloca esse ciclo. Então, a gente investiga aquilo que a gente está falando aqui, a defesa desses conceitos como impulsionadores da prática pedagógica. Nós fazemos um planejamento junto com os estudantes. Esse planejamento muda, foi feito vários planejamentos, né? A gente não tinha uma ideia de que a gente ia fazer uma exposição dos trabalhos produzidos pelos estudantes, e isso foi uma sugestão deles, ou seja, o planejamento é um trabalho junto com a coordenação, junto com os estudantes. Nós fizemos um trabalho de tirar os líderes das turmas, né? da turma que a gente trabalhou, vários grupos, né? Nós implementamos, portanto, a sequência didática. Como seria essa sequência didática? Seria em 3 aspectos. Eu coloquei numa banca vários filósofos e o contexto desses filósofos. Eu tirei de um livro que tinha as chaves de leitura desses filósofos. Eu fiz de forma proposital na linha da história do tempo, da história da filosofia, certo? E pedi para que os grupos viessem. Então, eles vieram, cada um pegou o seu filósofo. E aí, eles vão trabalhar em grupo dizendo assim, a ordem foi essa: olha, vocês vão identificar quem é esse filósofo e qual é a problemática que eles estão trabalhando. E depois, cada grupo se apresenta entre si, né? E vocês falam o que vocês quiserem. Eu não expliquei mais, eu fiz um trabalho de mediação, certo? Depois, a gente fez um trabalho de monitoria, de acompanhamento. Eu fiz uma pesquisa antes da sequência e fiz um depois. Eu fiz também entrevistas, eu fiz também anotações do comportamento dos meninos, das resistências, tensões, conflitos, conquistas, né? As posições que eles tinham, e aí a gente foi anotando. E depois a gente vai avaliar esse processo. 15 minutos. Certo. Aqui a produção dos estudantes foi assim, eles receberam isso com muita alegria, muito envolvimento, né? Teve resistência, naturalmente. Aqui são alguns trabalhos que eles fizeram. E aqui os resultados, né? A gente percebeu um aumento na motivação dos estudantes, houve um maior engajamento, houve discussões interessantes, partilha de trabalho revelou a habilidade dos estudantes, houve, no meu entendimento, uma ressignificação prática. E aqui as limitações da pesquisa. A gente compreendeu que esse trabalho, você encontra a dependência da mediação docente, no sentido de estar sempre que eu explique, querendo que o professor explique. Isso reproduz a prática que existe. Tempo de adaptação dos estudantes foi um processo. As condições institucionais, isso aqui é muito forte, porque deu para perceber que a nossa educação é meramente reprodutivista. Essa pesquisa teve aí um conflito, um confronto, né? Tempo limitado, aceitação das diferenças entre eles, as discussões, cada um queria, muitas vezes, que o outro pensasse igual a ele, e as resistências a um modelo participativo, porque eles estavam, alguns, acostumados com o professor que explica e aquele aluno tranquilo na cadeira, né? Estamos terminando. As considerações finais é de que os conceitos, a perspectiva de Deleuze é muito interessante, né? Mas ela é
no contexto da educação que nós temos, ela é desafiadora, né? Porque eu trabalhei em aula de 50 minutos a partir de de fevereiro, março e abril, para construir tudo isso. Então, a gente vai encontrando alguns limites no sentido da própria organização da escola, né? No próprio tempo da escola, na própria organização da sala. A gente vai encontrando desafios, né? Às vezes não compreendendo muito bem uma prática educativa de uma forma rizomática, de uma forma de devir, e que você não rotula o estudante. Se eu tivesse rotulado os estudantes, a gente às vezes fala um pouco, esse menino não tem um perfil, é o menino do primeiro ano. Esses meninos do primeiro ano me surpreenderam porque eles apresentaram os trabalhos deles para os estudantes dos segundos anos, né? Foi uma coisa, assim, interessante. Então, aqui a gente pode parar aqui a partida. Ok. Eu fico nervoso, né? Eu falo com muita ênfase, mas é isso. A gente agradece ao professor Tadeu por essa partilha dessa pesquisa que já está no seu término, a sua defesa já está marcada para o dia 10, né? E veja, é importante a gente sempre remontar a ideia inicial daquele documento, que na verdade, ele é o instigador do início do Prof. Filo, que é a intervenção como prática construtiva do Prof. Filo, na lógica do professor Barra, né? Então, a pesquisa do professor Tadeu, ela vem atender a nossa linha de pesquisa, prática dialógica para o ensino de filosofia, e com certeza vai trazer essa contribuição, né, no desenvolvimento do ensino da filosofia. Uma das preocupações desse documento, né, e no documento fundador, inclusive, do Prof. Filo, é a relação que a gente faz entre a nossa prática do ensino de filosofia e as categorias que a gente identifica como sendo importantes para esse desenvolvimento das estratégias didático-pedagógicas, né? Então, a gente agradece ao professor Tadeu por essa contribuição. A gente está crente que esse desenvolvimento ele vai contribuir de forma muito peculiar nesse nosso processo de desenvolvimento do Prof. Filo Brasil afora. E a gente gostaria de abrir algumas questões. Eu só gostaria, antes, a gente tem, na verdade, uns 10 minutos, professor Tadeu, mas eu só gostaria de colocar uma questão, então, inicial, só para, em poucas palavras, depois o senhor poder colocar para a gente, quais são, na verdade, a partir do processo conteudista que existe nosso modelo de educação, de processo de ensino em sala de aula da filosofia, né? Quais são, na verdade, como foi a acolhida da comunidade escolar nesse processo de intervenção, né? E aí, a acolhida da comunidade escolar, eu falo tanto a perspectiva institucional quanto a perspectiva dos alunos nessa construção identificada. Só um ponto que eu acho importante, porque vai atender aquilo que está na fundamentação do que a gente chama de missão institucional do Prof. Filo. Então, eu proponho que, se houver algumas outras questões, a gente coloque, e o professor Tadeu, nas suas colocações finais, faria um englobamento dessas questões. Ok? Alguém teria alguma questão a colocar, a enfatizar acerca do que o professor Tadeu partilhou conosco? Ótimo, perfeito. Então, deixa eu só completar, viu, Tadeu? Só para você concluir essa parte, dessa primeira questão que eu coloquei, eu tenho uma outra questão, que é a dos autores especificamente que você trabalhou. Como foi a acolhida, sabendo que são autores que trazem categorias que nem sempre a gente trabalha no ensino de filosofia. Veja, você como pesquisador, você está trazendo a experiência desses dois autores, dessas categorias,
e você faz um elemento hermenêutico interpretativo dentro de uma experiência de pesquisa, ação junto a eles, e que você faz esse processo de ligação de proposta pedagógica. Mas se você trabalhou com a comunidade escolar, especificamente os alunos, no processo que se desenvolveu, essas categorias, identificando diretamente o autor. Eu gostaria de saber como foi a acolhida desses autores e dessas categorias. Só para a gente... Certo. Veja bem, professor. No primeiro momento, a adesão da comunidade, da instituição, pelo diretor e pela educadora de apoio, foi de extrema colaboração, mas a partir de uma justificativa. Eu tentei justificar, dizer que, como professor de filosofia, e fazendo o próprio mestrado, e com a visão que a gente tem agora sobre filosofia, a gente falou que filosofia, não seria uma mera explicação, ou não seria simplesmente anotação de assuntos, a questão de uma ênfase demasiada no currículo. E aí eu fui falando sobre essa importância da participação do estudante, a importância da gente fazer um estilo de aula diferenciado, mesmo sendo uma hora de aula, e eu fui como que conduzindo a que eles pudessem entender a riqueza dessa pesquisa, dessa intervenção, como a gente fala. E aí eles deram uma total colaboração, que até mesmo houve uma implicância na questão do currículo, porque você sabe que na escola você tem currículo, tudo já definido, e a gente deu uma parada para rever isso, porque na leitura desses autores, a gente vai compreender que a filosofia não é algo estático. Você pode ter a didática que for, mas se essa didática centraliza-se no professor, em conteúdos, e ela não dialoga com o estudante, ela não abre para o mundo, fica bastante difícil. Então, nesse sentido, Patrocínio, uma outra questão que você coloca é que os alunos não trabalharam esses filósofos. Porque, no objetivo, eu coloquei Devir e Rizoma como impulsionadores de uma prática pedagógica, ou seja, de mudança. Eu comecei a ver o aluno não como aquele estereótipo, esse tem um perfil, esse não tem, esse menino é bom por isso, esse outro não é, mas eu vi o devir estudante, um aluno que muda. Por exemplo, nessa experiência, eu fiquei surpreso com alunos que eu nunca esperava, dentro de uma prática antiga, de aluno ter determinadas habilidades, ter determinadas posições, Então, isso a gente conseguiu fazer. Não sei se eu lhe respondi. Sim. A gente agradece de forma... Nós temos certeza, professor Tadeu, que a sua pesquisa vai contribuir muito na reflexão do ensino de filosofia no Brasil. A gente agradece desde já e já está ansioso para visualizar essa dissertação nos nossos anais, Então, é uma alegria muito grande. Obrigado. Ok, muito obrigado. Então, nós passamos à próxima apresentação, professor Marcos Alves da Silva. O professor Marcos está por aí. Boa noite, professor Marcos. Boa noite. Tudo bem, meu irmão? Se o senhor pudesse apresentar para a gente logo no início, tá certo? Então, fique muito à vontade. Nós tivemos a oportunidade, para quem chegou depois, a gente já estava conversando, mas meu nome é professor Patrocínio, eu sou do programa do Prof. Filo, e sou do Instituto Federal de Pernambuco, onde nós temos o Prof. Filo no campus Vitória de Santo Antão. Tá certo? Bem-vindo, professor Marcos, fique à vontade para a sua apresentação, é uma alegria tê-lo conosco. Obrigado, boa noite. Antes de você começar, professor, só vou pedir para o professor Patrocínio deixar o microfone mutado durante a apresentação, só porque dá um pouquinho de eco, quase não atrapalha, mas só para... Obrigado, agora sim, desculpa a interrupção.
Então, boa noite. Eu sou o Marcos, eu sou de União, aqui no estado do Piauí, e eu atuo numa cidade vizinha, no Maranhão, Coelho Neto. E sou aluno do mestrado profissional em filosofia, pela UFP. E vou preparar aqui o material para projetar e começar, então, a apresentação. Deixa adaptar, projetando, sim. Então, o tema da minha pesquisa é Angústia, Práticas de Si e Arte, um ensino de filosofia para o autocuidado e a expressão existencial no ensino médio. Ela parte da realidade da escola onde estou inserido. Assim que eu cheguei na escola, eu fui percebendo muitos casos de jovens se automutilando no banheiro da escola, jovens com crises de ansiedade, jovens com ideação suicida. E aí eu ficava me perguntando como, enquanto professor, como que eu poderia, de algum modo, contribuir para a melhoria, de algum modo, na realidade desses jovens. E eu fui percebendo também nesse cenário o modo como a maioria dos professores, por não ter uma formação, talvez, ou entendimento de como trabalhar essas questões com os jovens, não sabiam lidar. Um dos episódios na sala dos professores estava uma jovem com crise de choro, e a gente já tinha conseguido com que ela ficasse um pouquinho mais calma. De repente, a professora chegou e começou a perguntar, começou a se inquietar ali, e aí a aluna começou de novo a crise. E aí foi quando eu pensei em investigar como trabalhar isso na escola para ajudar não só os alunos, mas também os professores a conseguir abordar, a partir da filosofia na sala de aula, essas problemáticas. Bom, a escola está localizada na zona urbana, porém ela recebe grande parte de alunos da zona rural, e aí até um caso muito curioso, porque são jovens que passam muitas vezes 2 horas para chegar na escola, então, além dessas questões de saúde mental, né, saúde emocional, tem também outras realidades que tornam um pouquinho mais complexo o cenário da escola. São 68 matrículas ativas, né, atualmente, no ensino regular, e a escola possui um cenário marcado por casos de crise de ansiedade, né, automutilação, como já falei, e ideação de suicídio. A nossa proposta a partir da concepção de angústia em Kierkegaard, pensar o ensino de filosofia como prática de vida, incorporando atividades artísticas e de autoconhecimento que sejam capazes de auxiliar os alunos na ressignificação de suas dores. Inicialmente, o meu desejo era trabalhar não somente Kierkegaard, mas trabalhar também Michel Foucault para pensar a questão do cuidado de si. Porém, em conversa com o meu orientador, a gente decidiu que vamos trabalhar apenas com Kierkegaard e pensar aí o conceito e as práticas artísticas como uma proposta de cuidado de si. Compreendendo que algumas dores, elas não são um sinal de mau funcionamento, mas que o sujeito precisa aprender a tolerar questões que fazem parte do sujeito humano, que é angustiar-se, passar por frustrações ou sofrimentos, como algo que pode ser pensado como um caminho para uma vida mais autêntica e também mais feliz. E aí nós recorremos ao conceito de angústia em Kierkegaard, que é pensado a partir da experiência da liberdade diante da possibilidade, como sentimento de poder ser, de vir a ser. A experiência de estranhamento de si e do mundo que gera um confronto com a possibilidade. Eu vou pular essa parte do Michel Foucault, porque a gente já decidiu que ele não estaria mais no nosso trabalho, né? Mas a ideia era pensar a noção da prática de si para aprofundar o trabalho. Bom, inspirado também por Pierre Hadot, que entende a filosofia como um exercício espiritual que ensina a viver. O estudo, ele parte da inquietação de um professor diante do sofrimento silencioso de seus alunos e propõe uma abordagem pedagógica que transcenda o conteúdo curricular.
uma prática filosófica orientada pela escuta sensível, pelo acolhimento e pela emergência de sentidos. E aqui eu me recordo de uma das aulas em que eu trabalhava o filósofo Arthur Schopenhauer, e nós falávamos sobre o pêndulo, né, dor, tédio. E aí, um dos jovens que havia se automutilado no banheiro da escola, ele ficou muito interessado para entender como é que seria possível a fuga dos sofrimentos do mundo. E aí ele pensava isso muito a partir de si, levando a filosofia para a realidade dele. E aí é que a gente pensa essa questão de que uma escuta sensível na sala de aula, né, o acolhimento, ele de fato ele contribui para uma filosofia realmente como prática de vida. E, além disso, a sair daquela loucura, digamos assim, de ficar preocupado, da neurose de ficar preocupado apenas com a aprovação dos alunos no Enem, ficar pensando, nossa, meus alunos vão tirar notas altas, né? Isso é uma realização para mim enquanto professor. E aí, quando a gente olha para essa realidade desses alunos e pensa a filosofia por uma outra ótica, a gente consegue compreender o quanto faz sentido pensar a filosofia como prática de vida. Bom, o objetivo é investigar como o ensino de filosofia pode contribuir com o enfrentamento da angústia existencial vivida por estudantes do ensino médio por meio da articulação entre práticas artísticas e práticas de si. De modo específico, nós queremos produzir um produto educacional no contexto do mestrado profissional em filosofia, voltado a jovens do ensino médio, unindo filosofia, arte e escrita autobiográfica para abordar de forma sensível e crítica o tema da angústia existencial e do cuidado de si, da filosofia como modo de vida, como ensinar o bem viver. A proposta é que as aulas sejam trabalhadas em formas de encontro, onde os próprios alunos poderão fazer a condução da aula. E aí eu trouxe apenas uma ilustração de como eu quero trabalhar no material, ainda não é algo que está fechado com o meu orientador, mas trabalhar a partir da proposta de aula encontro, onde no primeiro momento haja uma ambientação com símbolos, onde se faz a leitura de um texto filosófico, um momento de contemplação de uma pintura, ou a escuta de alguma canção, né, nesse primeiro momento. E aí eu ilustrei aí Oráculo de Eu como o primeiro encontro, onde teria um texto falando sobre o Oráculo de Delfos, a escuta da música Compromisso do Fábio Júnior. Num segundo momento, os alunos teriam acesso a trechos, né, de obras dos filósofos escolhidos para esse percurso. No caso, não mais os filósofos, porque o Michel Foucault não está mais aí, mas apenas o Kierkegaard, né, pegar trechos da obra dele ali e apresentar no segundo momento para os estudantes. E aí, no terceiro momento, motivar a escrita biográfica e a resolução de alguma atividade. E aí, cada aula, cada encontro, pensar numa proposta artística diferente, seja pintura, seja a escrita de um poema, ou uma música, pensar sempre diversas possibilidades aí para trabalhar a expressão desses jovens. Acredita-se que ao abordar os conceitos de angústia, autocuidado e expressão artística de maneira integrada, este projeto possa contribuir para a formação de sujeitos mais conscientes de si, oferecendo uma alternativa pedagógica sensível aos desafios emocionais vividos pelos jovens. Conclui-se assim que a filosofia, quando ensinada como cuidado de si, pode transformar a escola em um espaço de resistência e cura, onde o pensamento é também um gesto de esperança. E só uma informação importante que a gente pensa para o projeto é que, além de trabalhar essas questões ali com o material, nós pensamos também em algo que já não é mais da educação, mas do campo da saúde, pensar esse contato com profissionais aí do serviço de saúde do município, para, em caso de alguma apresentação de um caso grave ou de um caso que realmente exija um
um cuidado aí por um profissional, a gente já pensar essa ponte, esse apoio, para que a gente, de repente, não toque em algo que não dê conta, né? Porque não é tarefa nossa, de fato, oferecer terapia ou esse tipo de cuidado, mas ser ponte para trabalhar realmente a questão do conceito, a questão da filosofia como prática de vida. E é isso. Professor Marcos, muito obrigado pela partilha. Antes de mais nada, é importante eu tenho algumas questões, só para ajudar a gente a refletir um bocadinho, enquanto o pessoal vai pensando se tem alguma questão. Professor Marcos, o senhor disse que tinha pensado um outro autor, no caso Michel Foucault, e quando o senhor vem falando sobre isso, e eu acho uma escolha maravilhosa, o fato de, no mestrado, pelo tempo que nós temos, de trabalharmos categorias dentro de um autor, que eu acho que é o suficiente, a não ser que houvesse a eleição de uma categoria em vários autores, aí teria um tempo mais. Mas, nesse caso, um autor foi de sábia decisão do senhor junto com o seu orientador. A minha grande questão é como é que vai ser dado o salto, né? E aí eu sei que o senhor, com o seu orientador, está em processo de desenvolvimento, por mais que não considere outro autor ou outros autores, em algum momento o senhor vai ter que apresentar algumas situações, realidades, contextualização para poder justificar as categorias de Kierkegaard, né? Na verdade, a categoria de cuidado de si, né? Então, é importante, talvez, mais a nível de sugestão, né, de visualizar como é que vai fazer o senhor vai ter uma proposta de intervenção, o senhor tem uma proposta de categorias, mas eu vou fazer essa proposta a partir de que contexto que vai me ligar? Por mais que o senhor deixa muito claro aí o contexto que o senhor encontra na escola, mas esse contexto ele passa por indicações de inquietações psicológicas, de inquietações de outras categorias, de outros autores, inclusive dentro da perspectiva dos diferentes elementos, inclusive morais, né, dentro do contexto desses alunos. E o senhor concluiu de forma muito interessante que é importante, e aí eu sinto uma importância interessantíssima, né, nessa necessidade que a gente precisa fazer entre o ensino de filosofia, no contexto que a gente tem, e a saúde mental dos nossos meninos. Veja, essa saúde mental não é que a gente vai transformar nem nossa sala de aula, nem nossa escola em consultórios. Mas a filosofia ela tem uma responsabilidade existencial que é fazer com que também isso leve os indivíduos, os sujeitos, a perceberem como cuidado de si, como autocuidado e também cuidado do outro, essa experiência de uma necessidade de compreensão desse autocuidado como um todo, né? No segundo ponto, que eu gostaria só de fazer uma pergunta ao senhor nesse sentido, se eu sei que está muito na metade ou talvez no início a pesquisa, se não seria interessante eleger, né, de forma muito mais direta os instrumentos e as estratégias de arte, né, de trabalhos de arte, que vão evocar essas categorias junto ao pensador em questão, né? Por que eu falo isso? Porque eu garanto, e aí eu chamo a atenção, inclusive, a gente está sempre chamando a atenção nos nossos programas, no nosso programa do Profilo, é aquela questão, é um mestrado profissional, e por que ele é profissional? Porque eu não dou uma pausa na minha vida de professor para trabalhar uma intervenção, né? A minha prática pedagógica já é trabalhar com os meninos esse processo de estratégia didática pedagógica de intervenção. E aí o que acontece? E aí uma pergunta que eu sei que faz parte da sua, mesmo que não de forma sistematizada, na verdade,
a dissertação ou a sua pesquisa, ela vem trazer... Perdão, que eu acho que caiu aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto. Na verdade, eu acredito que já faz parte da sua prática pedagógica. Ele ligou. Agora foi. Ele tinha ligado o microfone do outro, que o senhor estava junto, agora está certo. Isso. É porque tinha ficado aqui escura a tela, tá? E aí eu encerro a minha colocação para abrir para os colegas. Se essa proposta ela já faz parte da sua prática pedagógica, portanto, a esquematização ou sistematização seria apenas um elemento metodológico, ou o senhor vai fazer um recorte específico, mais que a gente entenda que esse elemento faz parte da pesquisa, tá certo? São só questões a considerar dentro das indagações que as suas colocações e inquietações nos trouxeram, tá certo? Algum colega gostaria de alguma ênfase acerca... Fica à vontade, professor Marcos, para concluir, se quiser comentar alguma dessas questões. Bom, de fato, nós estamos ainda no início da pesquisa, né, da produção, e muitas questões ainda precisam ser definidas, né, decididas. Por exemplo, a escolha de trabalhar somente Kierkegaard, ela foi uma decisão tomada há pouco tempo, e aí depois de entender que não trabalharia mais o Foucault, fiquei pensando ainda como é que vai ser feito de fato isso, né, como é que vou trabalhar realmente essa proposta, porque a ideia é partir do conceito de angústia, mas como é que isso vai ser feito, né, como é que, até essa questão da escolha, por exemplo, dos instrumentos aí, né, do campo da arte, eu suponho, assim, fico imaginando, mas ainda não defini, né, como fazer, né, vou trabalhar a pintura aqui, tá, vou pensar isso, né, analisar de que modo aquilo pode ser feito, de que modo aquilo geraria um resultado melhor, mas ainda não está nada definido, realmente estamos ainda nesse processo de pensar a proposta ainda. Professor Tadeu, levantou a mão. Pronto, eu gostaria de inicialmente parabenizar o professor Marcos, né, por essa filosofia, olhar para esse lado tão forte, existencial, né, mas eu gostaria ele falou aí, né, mas eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre, por exemplo, você trabalha o conceito de angústia em Kierkegaard, pode ser trabalhado, como é que esse conceito pode ser trabalhado pedagogicamente, não só dizendo que é um fato que todos podem enfrentar, mas como uma capacidade potencializadora de transformação. Ou seja, todo mundo enfrenta essa angústia não está dentro do contexto humano, né? Mas como pedagogicamente se trabalha no sentido dos meninos ver que é possível vencer essa situação. Pronto, a ideia é escolher 5 aulas, escolhi 5 aulas para trabalhar isso nesse produto. Cada aula, cada encontro, ele vai trabalhar um texto diferente. Primeiro encontro, apresentei ali, inicialmente, no primeiro momento, o oráculo de Eu. Vou falar sobre o oráculo de Delfos e falar sobre esse olhar para dentro de si. Faço um segundo momento ali, eu já apresento o texto do Kierkegaard. Eles vão ver no próprio autor o que ele está dizendo que é angústia, né? Como é que ele pensa a angústia. Esse terceiro momento, o jovem vai compreender o que aquele conceito é de maneira prática. A gente já vai pensar a arte como um cuidado de si, não só como cuidado de si, mas também como um autoconhecimento. Quando, de repente, eu faço a minha escrita autobiográfica, eu também estou conhecendo que, assim como Kierkegaard, assim como todo ser humano, também tenho angústias, eu também tenho medos, então vai aproximando aí o texto, né, do filósofo com a realidade do jovem a partir da arte, como esse instrumento de mediação. Depois, além dessa escrita autobiográfica, exemplo, posso trabalhar lá agora me fugiu a palavra, mas um desenho de si, não me vem agora o que é um desenho de si.
Aquele jovem ele pode fazer... Professor. Oi? Poderia ser um selfie? Não era o selfie, não era selfie. Um autorretrato, lembrei. Pronto, o jovem pode fazer ali um autorretrato, né? E ali, a partir dessa proposta, ele não vai só fazer um autorretrato, mas ele também vai se reconhecer ali, ele vai ter instrumentos para poder, de fato... O som, professor. Professor Marcos, o som fechou. O som está... A gente não está ouvindo. Pelo menos eu não estou. Todos estão? Não estou ouvindo também. Não. Ele não desconectou o microfone, quem sabe? Está desligado, né? O microfone está fechado. Mas eu vou sair do computador. Fiquei aqui agora. Tá dando para ouvir? Agora. Sim. Prontinho. Então, é isso. É pensar a arte como uma forma, né, de conectar o pensamento filósofo à realidade dos jovens para que ele compreenda, né, as suas angústias, né, os seus medos, aquilo que o constitui. E até é interessante também pensar porque a maioria... Não só os jovens, né? A maioria das pessoas não sabem, né, dar nome aos seus sentimentos, dar nome a coisas que fazem parte de si e vão vivendo como se fosse, né, algo que não merecesse assim, uma atenção. E aí, quando na filosofia a gente vai tocando essas questões, como lá no caso do jovem, que escutou falar sobre que a vida é dor e tédio. Então, o que é isso aqui? Então, eu também tenho isso aqui. Então, como é que a filosofia pode me ajudar a superar, né, essas realidades? Espero ter conseguido responder, gente. O professor Marcos, só em nível de provocação e, ao mesmo tempo, sugestão, e aí serve também para todos os colegas, é aquela ideia. Eu acho importantíssimo a gente, quando for apresentar, ou aí isso ser orientador talvez fale para o senhor, professor Marcos, a gente não recortar e dizer que a nossa investigação, uma coisa é a gente dizer, de tal tempo a tal tempo, nós fizemos esse recorte. Outra coisa é eu dizer, eu fiz 5 aulas, 6 aulas, 10 aulas. Né? A gente recorta o tempo, mas se a gente talvez recortar muito, talvez dê a impressão de que, se não daria a impressão de que a gente, na verdade, não trata aquilo como um elemento, uma proposta que a gente vai apenas coroar numa reflexão da dissertação, mas que a gente propõe independentemente de um número reduzido de experiência nesse recorte. Só para a gente estar muito atento a essa questão, porque depois os nossos orientadores falam muito isso para a gente, vão falar para a gente, tá certo? E outra questão, o senhor fala muito aí, a Clarissa falou sobre a questão do self, o elemento psicológico da filosofia de Kierkegaard e na perspectiva do que o professor Tadeu acabou de dizer, vai chegar um momento de que esse cuidado de si é a superação ou a superação de uma reflexão do conceito de angústia, que angústia que não é apenas um elemento de negatividade da existência, mas a angústia como um elemento que te faz lançar para frente. Então, pela sua perspectiva, a gente percebe muito forte essa ideia do autocuidado, a ideia de apresentar práticas a partir de uma reflexão que vai ser muito bem elaborada, que o senhor está fazendo junto ao seu orientador, vai levar o menino, a menina, o aluno, a aluna, a jogar para frente não numa perspectiva topológica, né, ou topográfica, mas numa perspectiva existencial, essa superação da angústia negativa que os leva, por exemplo, a se automutilar, né? Então, essa ideia eu acho magnífica na perspectiva do ensino de filosofia. Parabéns, professor Marcos. Obrigado. Muito obrigado pela partilha. Espero que no ano que vem, nas nossas partilhas, a gente já tenha o produto da sua dissertação já em conclusão, né? É isso. Tá certo? Podemos concluir, então, professor Marcos? Muito obrigado. Bom andamento da pesquisa. Professor Ederton dos Santos, Lisboa. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem.
Tudo bem, professores? Bem-vindo. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Ah, sim. É que eu estou no celular também. Primeiramente, boa noite a todos aqui, participantes, né? Queria agradecer esse momento para a gente partilhar as nossas práticas, né? Em geral, acho que é aqui que a gente consegue compreender o trabalho dos colegas, o que os outros núcleos estão trabalhando, né? Então, queria agradecer esse momento, né? Bom, deixa eu me apresentar primeiramente, né? Eu sou o professor Ederton, sou professor de filosofia em língua portuguesa aqui na Rede Estadual do Paraná, né? Trabalho em Almirante Tamandaré. A gente fala Curitiba porque é região metropolitana, a gente fala que mora em Almirante Tamandaré, ninguém conhece, né? A gente fala que mora em Curitiba, né? Quando a gente sai daqui, né? Sou professor da Prefeitura de Curitiba também, leciono lá práticas de educação ambiental, e aqui no estado, filosofia e língua portuguesa. Bom, o meu professor orientador é o professor Alex Calazans, né? Ele me orienta aí, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Desde a época da PUC, que eu era aluno da PUC, conhecia ele, então desenvolvemos uma prática filosófica que envolve a Popper, né? Que é o júri simulado, ou seja, a partir da discussão que o Popper propõe no capítulo 5, né, a gente faz uma reflexão acerca de um júri simulado. Bom, eu trouxe uma apresentação bem breve aqui para os colegas, né, vou aproveitar esse momento para situá-los, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela com os professores. Bom, deixa eu lá. Então, a minha pesquisa se configura-se na prática de um júri simulado, né, que é o júri simulado nas aulas de filosofia, né, uma análise filosófica a partir do racionalismo crítico popperiano. Bom, como falei, né, meu orientador é o professor Alex Calazans. Bom, toda pesquisa ela surge de um problema, ou seja, toda pesquisa ela necessita de um problema, ou seja, você precisa ter um caminho para investigar a sua atividade, ou seja, esse caminho é a partir do problema de pesquisa, né? O meu problema de pesquisa, em tese, lá no início do próprio Filo, ele consistia numa análise mais, como posso dizer, uma análise mais conservadora da filosofia do Popper, que seria uma interpretação, uma reflexão de leitura textual, até que numa conversa com o orientador surgiu a ideia de fazer uma reflexão acerca de um júri simulado. Por quê? Lá no capítulo 5 da Lógica da Pesquisa Científica, o Popper vai fazer uma reflexão acerca da base empírica, ou seja, o que é a base empírica e como que você, o cientista, o filósofo, a partir de uma certa cadeia de falseamento, ele chega a uma certa decisão objetiva frente a uma teoria científica, ou seja, até que ponto necessita-se chegar a uma decisão objetiva? Como que o cientista decide? Essa teoria ela é científica, tal qual como as outras, ou ao mesmo tempo ele nega o acesso a essas teorias? Então, o meu projeto o meu problema de pesquisa, ele consiste na maneira que o Popper conduz ali a metáfora do júri, né? E como que essa metáfora, a partir do racionalismo crítico, ela possa levar os estudantes a pensar estratégias e formular hipóteses a partir da sistematização e da seleção de dados. Bom, nesse quesito aqui, eu me aprofundei ali na questão da BNCC, que é a nova BNCC das áreas das ciências humanas, ela se preocupa especificadamente com a questão da construção do estudante, enquanto que ele formula hipóteses a partir da sistematização e da seleção de dados. Então, a partir disso, lá na reflexão que o Popper faz, a decisão acerca da aceitação ou negação de uma teoria por parte do grupo, ela é uma decisão objetiva, ou seja, ela faz análise e coleta de dados igual a gente faz aqui no Profilo, ou seja, ela não é uma decisão arbitrária, por isso que a nossa prática se fundamenta nessa visão do Popper. Então, ó, a seguinte proposta, ela tem esse objetivo, né, de uma metodologia, o júri simulado, que pode ocorrer com jovens estudantes da rede estadual de ensino. Eu coloco aqui como pode, por quê? Tem umas situações de estruturação de currículo que inviabilizou a aplicação da prática. Então, a minha atividade
infelizmente, ela consiste em uma atividade teórica. Devido à questão de estruturação de currículo, número de aulas de filosofia que a gente perdeu aqui no estado, né? Então, a gente, infelizmente, as aulas de filosofia, acho que a nível Brasil em geral, elas têm se tornado cada vez mais escassa, né? Enfim, foi uma situação à parte, né? Então, a elaboração dessa atividade, né, ela está acentuada no capítulo 5 da lógica da pesquisa científica, né? Ali onde Popper acentua a discussão acerca da base empírica. E lá no final do capítulo, para explicar tudo que ele tenta refletir acerca dos enunciados básicos, ele faz essa metáfora para explicar, ou seja, para elucidar como que as teorias científicas são aceitas perante um grupo científico. Ou seja, elas são aceitas a partir de normas e regras regidas pela prática científica. Então, o cientista, ao propor uma nova teoria, ele tem que entender que essas normas, essas regras, ela consiste em toda a atividade científica. Então, partindo disso, a gente conseguiu analisar esse contexto e construir o júri simulado a partir dessa visão que o Popper faz, né? Então, a metáfora, basicamente, ela consiste na espécie de amostragem de como que se configuraria o júri simulado a partir do diálogo e da reflexão. Então, ali, a partir dessa reflexão, né, que o Popper, ele propõe, adotamos também a atitude racionalista, né, porque, embora um júri simulado ele seja uma prática que ocorre geralmente na área do direito, a atividade, ela tem por si regras, ou seja, o estudante ele tem que entender que o argumento contrário não necessariamente ele está apegado à questão da pessoa, mas sim às hipóteses, às ideias. Então, a atitude racionalista que o Popper defende lá na Sociedade Aberta é o que vai, de certa forma, conduzir a atividade do júri. Ele entender que a disposição de ouvir argumentos contrários é uma via racional de você dissolver os seus conflitos, né? Então, a ideia dentro do júri ali, na reflexão, seria que o professor compreendesse e também, ao mesmo tempo, ele possibilitasse aos estudantes fazer essa reflexão acerca dos argumentos contrários, né? Bom, para a nossa prática, ela tem como princípio uma atividade que valoriza o conhecimento que o estudante tem, ou seja, aquele conhecimento que o estudante já traz consigo mesmo, né, que seria alguns saberes que ele adotou no decorrer da sua caminhada estudantil, como também da sua experiência pessoal, ali na sua realidade familiar ou mesmo social. Aí a gente adotou a aprendizagem significativa do Ausubel, ou seja, ela faz uma reflexão daquilo que o conhecimento que o estudante tem, e uma ampliação desse conhecimento a partir de novos conhecimentos que são adquiridos no decorrer da atividade. Ou seja, a aprendizagem ela torna-se significativa porque o estudante vai assimilar conceitos que ele já tem internalizado em si, como também vai desenvolver novos conceitos. Então, essa foi a abordagem que a gente adotou para essa prática, valorizando não só o conhecimento que ele tem, mas também o aprofundamento de novos, né? Bom, para desenvolver a atividade do júri, como é uma proposta teórica, né, a gente deixar bem claro aqui, um caso que eu sugeri na minha dissertação, inclusive, é o caso Terry Schiavo. Por quê? Ele é um caso bem complexo, mas, ao mesmo tempo, ele é um caso legal de você fazer uma investigação, pois você tem 2 vias de investigação, né? Aí o professor, antes de introduzir esse caso, ele tem que fazer uma reflexão acerca de bioética, direito à vida, eutanásia. Por quê? Você tem um lado da família da Terry, né, que é o lado que defende o não desligamento do tubo que a alimentava, né, e o lado do marido que tem uma perspectiva mais pró-eutanásia, ou seja, que defende a ideia de que a Terry, ali no caso, exigiria esse desligamento do tubo que alimentava, né. Aí você apresenta o caso para o estudante, obviamente, você vai não conduzir de maneira que você
apresenta os seus pressupostos pessoais, porque senão você acaba induzindo o estudante, mas no sentido assim de que você fazer que esse estudante vá coletar dados, informações, sistematize informações, para ele formular hipóteses na construção do próprio júri. Ou seja, como o caso aqui, ele foi amplamente discutido, finalizado em 2005, né, gerou até comoção nacional por causa devido ao presidente Bush ter feito um apelo à família, né? Aí a gente começa a fazer o estudante refletir acerca de conceitos que são propriamente filosóficos, né? O direito à vida, a eutanásia, dignidade humana. E a ideia seria que ele entendesse como que são tomadas essas decisões em favor de indivíduos que estão em estado vegetativo. Quem que cuida desses indivíduos, né? Como que eles devem ser tratados, né? Então, a reflexão do júri, ele vai permear essa reflexão aqui do caso Terry Schiavo, né? De modo que o estudante, ao aprofundar dentro da metodologia do júri, ele consiga, né, na medida do possível, é claro, entender argumentos contrários e reformular hipóteses e argumentos no decorrer da atividade. Bom, com relação à metodologia de pesquisa qualitativa, nós optamos aqui pela pesquisação, assim como o colega anteriormente trabalhou. Por quê? A pesquisação é uma metodologia de pesquisa em que os estudantes, eles são envolvidos na prática, ou seja, o investigador não vai só coletar dados, ele tem que envolver os participantes nessa atividade, de modo que eles sejam ativos também, ou seja, não vai ser só uma coleta simples de dados, vai envolver todos no processo com o objetivo de resolver as situações ali apresentadas e utilizando estratégias transformadoras. No caso do júri, a suposição que nós temos para com a prática seria que o estudante tivesse essa reflexão de que os argumentos que ele utilizou durante a prática foram talvez falseados ou mesmo corroborados, mas ao mesmo tempo ele conseguiu compreender o argumento contrário. Ele teve essa modéstia, essa reflexão tolerante durante a prática. E durante a coleta e análise dos dados, a gente deixar bem claro aqui, né, supomos, né, que os professores utilizem, né, para a coleta de dados as entrevistas semi-estruturadas, que é em forma de questionários, pois acredita-se que ali você consegue captar a parte subjetiva do estudante, ou seja, captar de maneira específica as percepções subjetivas que o estudante tem durante a prática, e na análise, já que se você está captando uma análise subjetiva, uma reflexão subjetiva do estudante, para que você consiga, o investigador, no caso, consiga aprofundar essa profundidade das questões, a análise de conteúdo seria mais adequada. Claro que aqui, tanto a coleta e a análise dos dados, elas estão mais atreladas a uma questão de suposição, devido ao fato que a atividade não foi aplicada, né? Então, a gente acabou fazendo uma proposta de intervenção. Porque aqui, como falei anteriormente, né, na Rede Estadual do Paraná, a disciplina de filosofia ela está cada vez mais escassa, e o tempo de você preparar uma atividade metodológica, inserir no contexto de sala de aula, infelizmente, ele está cada vez mais escasso. Uma aula de filosofia aqui, infelizmente, a gente tem 50 minutos, mas você tem que dar conta de todo o conteúdo filosófico que você teria que trabalhar durante os 3 anos do ensino médio, né? Ou seja, infelizmente, a atividade ela não foi viável devido a esse fator, né? Bom, para fazer uma breve consideração aqui, né, a gente entende que ao introduzir essa reflexão do Popper, né, acerca da metáfora do júri, ali no capítulo 5, e a sua definição de racionalismo, buscamos ali, né, introduzir uma prática filosófica na qual coloca o estudante como sujeito ativo, de maneira que esse ativo esteja centrado, né, nessa busca, nessa construção de formular hipóteses e sistematizar dados, na medida que professor de filosofia, assim como não só professor de filosofia, mas das áreas de ciências humanas em geral, tenha a possibilidade de trabalhar com sujeitos ali, de maneira que eles reconheçam
a importância da pesquisa, da sistematização e a construção coletiva desse saber. Ou seja, é o professor compreendendo que o papel dele é de um ser transformador, ou seja, transformar a aula de filosofia como um mecanismo de reforma. De certa forma, seria um professor de filosofia propor aos estudantes, né, os instrumentos que lhe possibilita, é claro, uma reflexão acerca da sua própria aprendizagem. Então, essa atividade aqui, basicamente, ela consistiu nisso. É uma breve definição a partir da metáfora do júri, né, que o Popper faz, e, por fim, a partir dessa reflexão ali que nós fizemos, consideramos, né, que se um colega futuramente venha a aplicar a atividade, ele utilize esses recursos que foram introduzidos durante a dissertação e que, infelizmente, não puderam ser aplicados. Bom, é isso. Ok, professor Ederton, muito obrigado pela sua contribuição. Só uma dúvida, professor Ederton. Já está defendida essa dissertação? Concluída a pesquisa? Está em processo de conclusão? Está em processo de encaminhamento? Ela é para finalizar agora, setembro, outubro, porque, assim, houve uma questão de organização do professor que ia participar da banca, né, o professor Claudemir, daí a gente está aguardando a definição de quando que ele vai poder participar. Então, já está basicamente concluída, né? Isso. Em processo de defesa, né? Sim. Obrigado pela partilha, professor Ederton. E assim, eu fico profundamente... E aí é uma questão que, enquanto Prof. Filo, enquanto programa, a gente tem que deixar bastante registrado, que é a angústia por determinadas redes de ensino no Brasil, né? Principalmente após essa reviravolta, idas e vindas da BNCC nos últimos anos, de ter relegado o espaço da filosofia, no processo de ensino e das suas estratégias específicas. Por quê? Porque o que caracteriza o Prof. Filo, e aí é interessante, que é o que diferencia também do mestrado acadêmico, né? É a ideia de que é um mestrado profissional e que, mesmo sabendo que nós viemos de diferentes áreas, não só da filosofia, mas diferentes áreas que trabalham o ensino de categorias filosóficas, tem a contribuir nesse processo de emancipação do ensino. E quando a gente não tem a possibilidade, né, por mais que eu acreditar, professor Edson, e é uma segunda pergunta que eu vou fazer, uma questão, que se o senhor, nas suas aulas, não necessariamente ligado à pesquisa, mas no decorrer de outras experiências, o senhor trabalhou júri com a meninada, né? Por quê? Porque e é importante que na sua dissertação, o senhor deve dizer em algum momento, em algum lugar por lá, que mesmo se tratando de suposição, ela também revela uma prática pedagógica de algo que já faz parte dessas estratégias de ensino, né? Porque o nosso mestrado profissional ele fica bastante enriquecido quando nós não só dizemos que o que nós estudamos está sendo bem refletido, mas que também funciona essa forma de a gente pensar a filosofia, né? Então, a gente lamenta profundamente que as redes de ensino, numas regiões mais, outras menos, mas agora, depois da BNCC, né, tentamos fazer todo um processo de amenizar o estrago, mas ainda com muito estrago em relação à filosofia. A rede federal de ensino amenizou o estrago, as redes estaduais têm abarcado a BNCC do jeito que vem, em se tratando de filosofia. Quem é de outras áreas que trabalha a filosofia de forma dialogada, multidisciplinar, tem mais dificuldades ainda por causa do seu teor curricular da sua própria área específica, né? Então, a minha única... eu tenho essa lamentação, assim, de abrir para os colegas, e saber que uma temática tão rica como esta, que o senhor aqui apresentou, né, a partir do pensamento de Popper,
pensar o júri simulado como uma estratégia didática, isso, quando você apresenta com uma prática, daria um produto magnífico, não desmerecendo ou dando a ênfase que o senhor já fundamentou acerca da sua pesquisa. Mas a gente parabeniza, tá certo? E oxalá no doutorado, né, a gente possa ser mais ousado em alguns elementos aí acerca do ensino da filosofia. Algum colega gostaria de colocar alguma questão, professor Ederton, nessa pesquisa que já está em processo de conclusão? Eu tenho uma mistura de uma pergunta com um pedido. Então, eu faço parte do grupo de estudos em debate da UFPR aqui, e atualmente um dos nossos projetos inclui os alunos do IFPR Campo Largo, ali, e nós fazemos algumas dinâmicas de debate com eles, e eles são super engajados, assim. O meu pedido era se tu pudesse me mandar a tua dissertação quando tu terminar, obviamente, se sentir à vontade, e a outra é se tu vê alguma aproximação entre essa, nós usamos o formato de debate competitivo, especialmente no formato de escolas, que possibilita muita pesquisa do aluno, não sei se tu tem alguma familiaridade com, mas se é possível ver e enxergar alguma proximidade entre essas duas práticas, a do debate e a do júri simulado. Obrigado pela contribuição dos colegas aí, né? Bom, para responder primeiramente o professor, né? Realmente, até na última semana a gente teve uma reunião com o professor Alex ali, a gente lamentou, né, infelizmente, da prática não poder, dela não ter sido aplicada efetivamente, né, devido a esse fator, né, que infelizmente a nossa rede aqui do Paraná tem cada vez mais diluído com o currículo de filosofia, né, ou seja, está cada vez mais introduzindo filosofia nas áreas de ciências humanas e não tem uma disciplina específica da filosofia. Professor Ederton, só uma pausa. O senhor não conseguiu de jeito nenhuma experiência, mesmo com essa limitação? Não, então, ia chegar aí. Eu fiz uma breve, lá quando surgiu a ideia de utilizar o júri simulado, a gente fez uma simulação breve ali, mas não tão aprofundada como esse do Prof. Filo. Por quê? Era aquela coisa que a gente estava na tentativa e erro. Vamos testar para ver como que vai ser, o que se precisa fazer, né? E no primeiro momento, é claro, né? Surtiu alguns efeitos. No entanto, o que percebeu-se? Era muito argumento falacioso, ad hominem, argumentos que não favoreciam a atividade em si, eram argumentos que ganhava-se mais naquele, no jargão bem brasileiro, ganhava-se mais no grito, né? Ou seja, e a ideia do júri não é essa, é o estudante entender que não é a pessoa ali que você está se discutindo, é o argumento, é a validade do argumento, é aquilo que precisa ser debatido de maneira coerente, né? Por isso que a seleção e a sistematização de fontes e de dados é necessária, para evitar-se esse tipo de discussão que partiria para questões pessoais, né? E é claro, essa angústia, ela gera-se até hoje, né? Porque eu lembro que meus estudantes estavam bem afoitos para que a atividade fosse aplicada, pois é uma atividade diferente. Depois que eu comecei a estudar mais sobre júri simulado, inclusive são poucas as fundamentações teóricas que tratam sobre júri, eu vi que era uma atividade que possibilitaria o estudante não só refletir sobre aquele conhecimento que ele tem, mas também ampliar a questão de conhecimento, buscar novas fontes, não só na filosofia, mas também na área do direito, da saúde. Seria, para o estudante, ao meu ver, né, claro, seria enriquecedor, porque tem certos conceitos que a filosofia trabalha, que você, lá nas ciências, em biologia, em história, você nem imagina o quão rico isso é. Aí, infelizmente, é a questão da angústia, né? Porque eu queria aplicar, o meu orientador queria aplicar, o programa interessou-se na atividade também, porque é uma atividade que a gente fez uma breve sistematização do que tinha-se ali no Prof. Filo, a gente não tinha visto alguém trabalhar júri simulado, então seria algo inovador também. Mas, infelizmente, né, devido a esse fator
curricular aí que a gente está passando, né, e não foi se possível fazer essa aplicação. Mas é claro, fica aqui a reflexão, mas ao mesmo tempo a gente pode aprofundar mais à frente num possível doutorado, né. E agora respondendo ao Tobias, né, bom, sim, o júri simulado, ele envolve o debate, né, o debate, a crítica, mas é claro que ele vai estar mais acentuado ali na discussão acerca do caso, né, ou seja, ele vai estar mais envolto sobre uma problemática específica, né. Eu não tenho muito contato, que você falou acerca do debate em escola, né, até porque esse ano eu estou com filosofia só com a liderança e ética, né, que é uma das trilhas que a gente tem aqui na Rede Estadual do Paraná, né, que basicamente é uma reflexão ética, filosófica do papel do líder, né, então a gente não tive essa oportunidade, né, mas é claro que envolve o debate e a argumentação ali, mas ele é mais em torno de uma problemática em específico, né. Não, e sim, após eu finalizar a entrega do texto, claro, compartilho, sim. Tranquilo. Eu posso te mandar meu e-mail para quem sabe a gente até manter contato, porque como eu falei, nós estamos com esse projeto no IF de Campo Largo, né? E eu acho que tipo, seria legal até, quem sabe, misturar um pouco as duas, até, quem sabe, fazer um júri simulado com o pessoal de lá. Eu vou... Se tu conseguir me mandar um e-mail, nós começamos a conversar por ali, daí. Tranquilo? Obrigado. Pode deixar, obrigado aí. É isso aí. Professor Ederton, a gente agradece. Veja, é importante a gente sempre enfatizar que o surgimento do Profilo, ele tem uma função instigadora de fazer transpor as barreiras das resistências que até hoje existem nas diferentes redes de ensino do nosso país, né? As nossas produções, elas fazem um esforço magnífico de fazer essa ligação entre as categorias que a gente pensa com as nossas estratégias didático-pedagógicas, porque a gente quer mostrar, e esse é o intuito do Profilo, né? É por isso que se fala muito no artigo fundador de Barra de um produto a ser apresentado para a sociedade. Um produto a ser apresentado não é necessário, e é a grande discussão. Nós não estamos fazendo um mestrado acadêmico de filosofia e não estamos fazendo um mestrado em educação. Nós estamos fazendo um mestrado de ensino de filosofia, onde a educação e as estratégias do ensino de filosofia fazem parte e se intercomunicam. Mas o intuito do Profilo é ele ser de resistência e de proposição. É interessante a proposta de Tobias dessa interligação das diferentes redes, dos diferentes grupos de pesquisa, porque o professor Ederton, o professor Tobias, todos nós, nos nossos lugares, nós temos uma responsabilidade. Nós estamos recebendo um mestrado financiado, o povo está pagando o mestrado para a gente dizer à sociedade que o ensino de filosofia tem seu lugar. No primeiro momento, pode até ser de forma tímida, mas a resistência ela precisa existir, a gente precisa dizer que a gente está no pedaço. Então, por mínimo que sejam as experiências que a gente fizer, principalmente os colegas que estão aqui ainda em início de pesquisa ou estão terminando suas pesquisas, a gente chegar ao final, como o professor Hélio está chegando, mesmo com essa perspectiva de proposição, que é teórica, na lógica específica do locus Paraná, né, é importante que se diga que é uma dissertação apresentada no plano da resistência. E esse é o objetivo do Profilo. A gente precisa propor a filosofia como tendo seu lugar próprio, para não ser relegado como está sendo relegado nas nossas redes de ensino. Então, a gente agradece ao professor Ederton, agradece a todos os colegas pela contribuição e vamos juntos continuar insistindo. Tá certo? Professora Clarissa, alguém tem alguma... Eu creio que podemos, né, encerrar essa... Muito obrigado, professor Ederton, sabemos que é de grande valia essa sua. Queremos também receber e vê-la lá
nos anais do nosso Prof. Filo. Professora Clarice, boa noite, bem-vinda, né? E fique à vontade para a exposição da senhora. Boa noite, professor, boa noite a todos presentes. Gostaria de iniciar primeiro parabenizando a pesquisa dos nossos 3 colegas anteriores, professor Tadeu, professor Marcos e professor Ederton. Gostei muito do que escutei, né? Principalmente para mim que estou iniciando, né? Cheguei no Prof. Filo agora em meados de março de 2025, então minha pesquisa ela ainda é bem inicial. Eu sou professora na rede estadual de ensino no estado do Ceará e vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bem, a minha pesquisa, ela gira em torno da temática da violência escolar, né? De certa forma, o tema ele já foi um pouco apresentado aqui, acho que pelo Marcos também, que falou um pouco da questão da violência autoprovocada, né? Então, é a violência escolar e a formação ética na educação contemporânea, com orientação do professor Dr. Josailton Fernandes de Mendonça. Então, a minha pesquisa tem como proposta, né, o assunto, investigar ali a relação entre ética, educação e sociabilidade, e a ideia é de entender como é que o ambiente escolar tem sido impactado por esses expressivos casos de violência, né? Aqui no estado do Ceará tem sido algo muito latente nas escolas, principalmente as escolas dos bairros que têm uma incidência maior da violência, da extrema pobreza. Então, a ideia é de se pensar o papel da escola pública diante das crises sociais, culturais e morais que afetam a convivência e o desenvolvimento humano. Porque o que a gente tem observado é que a escola ela tem sido um reflexo daquilo que eles vivenciam nas suas próprias comunidades, nos seus berços mais familiares, ali a vizinhança, e de que forma essa situação da violência, que é muito presente nas comunidades mais periféricas, elas têm reverberado dentro dos muros da escola. Então, a minha pesquisa ela está ancorada na Escola de Ensino Médio Dr. Aldaci Barbosa, que é uma escola que está localizada no bairro do Conjunto Palmeiras, entre os 117 bairros da capital de Fortaleza, né, do estado do Ceará. O Conjunto Palmeiras, ele se encontra no ranking, né, como o último bairro com o menor IDH renda. Então, é uma área de muita vulnerabilidade socioeconômica, marcada por baixos índices educacionais. E aí, esse contexto, ele reflete dentro da nossa escola, onde as situações de violência, conflito e violação de direitos se faz muito presente. Então, considerando o tema central, né, que é a relação entre ética, educação e sociabilidade, torna-se urgente a gente investigar como esses episódios de violência têm impactado diretamente na convivência dos estudantes dentro da escola e também impactado na formação de sujeitos autônomos, né? Então, dentre o rol de violações que a gente consegue identificar na nossa escola,
estão não somente as agressões físicas, mas também a violência autoprovocada, como a automutilação, o bullying, né? Isso é bastante presente no nosso cotidiano escolar, e recentemente a gente tem até a questão das tentativas de suicídio também ocorrendo dentro da escola, né? Recentemente a gente teve um episódio que, felizmente, não se concretizou. Então, esses dados, eles reforçam a necessidade de se pensar em práticas escolares que se incentive o diálogo racional, a empatia, a solidariedade, né? Que, principalmente, a questão do diálogo racional é algo que a gente vê muito presente na filosofia do Immanuel Kant, que é um dos teóricos que dão suporte à minha pesquisa. A gente vai utilizar para essa pesquisa o Immanuel Kant e o Paulo Freire, tentando fazer esse diálogo. Então, busca-se compreender como os estudantes vivenciam esse contexto de crise, seja no bairro, na escola ou na comunidade, e tentar compreender como o diálogo ele pode fortalecer as práticas educativas que promovam valores éticos, cidadania e humanização. Então, a ideia é de fomentar a participação crítica e ativa dos estudantes, de modo a enfrentar a indiferença, a intolerância, o sofrimento, através aí de práticas pedagógicas humanizadoras. Então, a ideia é que o aluno, autonomamente, ele perceba que, por exemplo, quando ele vai praticar o bullying, ele está gerando sofrimento em alguém. E aí, entre aquela razão legisladora para si mesmo, né? Aquilo que eu não quero para o outro, eu também não desejo para mim. Então, como problema de investigação, a gente traz a seguinte questão: como que a escola pode criar estratégias para atuar na reflexão ética sobre a condução humana e contribuir para que a juventude reflita o sentido de suas ações e relações diante do quadro de violência que emerge no interior da escola? Então, é isso que eu pretendo responder na minha dissertação. Como fundamentação teórica, como eu já tinha dito anteriormente, né, a gente traz como aporte teórico a figura do Immanuel Kant, que na sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes já vai apresentar a questão da moralidade fundamentada na razão e no dever. Então, é trazer o imperativo categórico, que ele venha à luz nos estudantes, né, para que eles, por exemplo, possam agir eticamente, mas não por uma imposição do professor, não por um medo de uma suspensão, de uma transferência, de uma advertência, mas que aquilo seja determinado por eles mesmos, né? Bem aquela coisa do imperativo categórico, né? De que eles determinem para si mesmos aquilo que é certo, aquilo que eles entendem como justo, como digno, como respeitoso, e não apenas porque ele está sendo, digamos assim, ele está ali inserido dentro de um processo de coerção, porque eu não vou fazer bullying, porque eu não vou praticar violência, porque eu vou sofrer as devidas punições, né? Que essa consciência ele exerça, ela surja dentro desse aluno, desse estudante. Então, a educação ela deve ter como finalidade a formação de sujeitos autônomos, capazes de agir moralmente, por respeito à lei que eles mesmos reconhecem como racional, e essa concepção converge com a proposta de Paulo Freire, principalmente na pedagogia da autonomia, onde o Freire ele vai apresentar a proposta de que ensinar exige respeito à autonomia do educando, né? Que seja uma prática pedagógica marcada ali pela autonomia, pelo espaço para o diálogo, para a escuta.
para que aflore a consciência crítica, né? Então, ambos os autores rejeitam qualquer forma de heteronomia imposta que transforma o educando em um mero receptáculo de normas ou de conteúdos. Então, acredita-se que, como produto pedagógico, né, a gente tem a implementação dos círculos de diálogo e ético, de diálogo e ética, perdão. Então, acredita que através da criação de círculos de diálogo ético no ambiente escolar, possa se desenvolver espaços de reflexão guiada sobre dilemas morais do cotidiano escolar, o que propicia que os aprendentes, os estudantes, né, se reconheçam como sujeitos capazes de compreender e transformar a realidade que eles estão inseridos. A pesquisa traz como objetivo geral investigar a importância do diálogo racional nas práticas educativas contemporâneas, à luz do pensamento de Immanuel Kant, destacando suas implicações para a formação de sujeitos autônomos e conscientes em uma sociedade marcada por muitas contradições e desafios. Como objetivos específicos, eu trago a importância de se examinar a crise dos valores nas instituições escolares contemporâneas, analisando suas implicações para a emergência de comportamentos violentos e conflitos no ambiente educacional, fomentar a participação crítica e ativa dos sujeitos envolvidos no processo educativo, visando a humanização do sujeito, elaborar propostas pedagógicas e metodológicas voltadas à formação de sujeitos autônomos, solidários e comprometidos com a convivência respeitosa no espaço escolar, e estimular a empatia e a sensibilidade entre os educandos, promovendo o reconhecimento do outro e o enfrentamento da indiferença diante do sofrimento. Porque o que a gente tem observado muito, sobretudo na escola a qual eu estou inserida, é que em nenhum momento em que os alunos presenciam uma situação de violência escolar, eles sentem essa empatia de que aquilo ali é algo que marca aquele indivíduo negativamente, que está sofrendo essa violência. As pessoas não se colocam no lugar do outro, elas não veem o outro como um sujeito de dor, e existe até uma certa frieza, né, de por exemplo, filmar, colocar aquele sofrimento nas redes sociais e as pessoas não perceberem de que a gente está tratando de um ser humano, né? Por exemplo, recentemente a gente teve nessa escola um episódio de uma pessoa que foi vítima de um assalto à mão armada e a pessoa ficou baleada na porta da escola. Então, ao invés dos alunos, por exemplo, se preocuparem de telefonarem para o serviço de emergência, a preocupação era fotografar, era filmar o fato do ocorrido, né? E isso evidencia muito a questão da indiferença diante do sofrimento do outro, né? Então, a ideia é que a gente possa, através do ensino de filosofia, trabalhar essas questões dentro da escola. Como metodologia da pesquisa, a gente vai utilizar a pesquisa fenomenológica, que é uma pesquisa que tem como objetivo ali descrever como o fenômeno da violência se apresenta a cada estudante, como que ele interpreta, como que ele entende isso. Então, todos esses alunos, eles estão inseridos no mesmo fenômeno, mas eles interpretam o fenômeno da violência de maneiras distintas. Então, a ideia é compreender como essa experiência comum ela tem impactado diretamente no cotidiano escolar desses alunos. Então, a ação filosófica educacional, né, ela tem essa proposta de se inspirar na pedagogia do diálogo do Paulo Freire, onde a gente vai implementar esses círculos de diálogo e ética, que tem como objetivo criar esse espaço seguro de fala, um espaço democrático para que se possa discutir
temas relacionados à ética, à convivência, à empatia e à cidadania. Os encontros eles vão ser mediados por mim, né, a autora dessa pesquisa, na escola a qual eu estou lotada, com foco em promover essa reflexão crítica sobre os conflitos e a violência no ambiente escolar. Então, a ideia é, por exemplo, a gente começar com um vídeo, com a leitura de um texto, de situações que estejam relacionadas com aquilo que eles vivenciam dentro da própria escola, e a partir disso, aí trabalhando os conteúdos de filosofia, né? Então, a gente vai realizar debates sobre moralidade, alteridade, responsabilidade social, e aí, como produto educacional, a gente pretende desenvolver um e-book, fruto das produções dos próprios estudantes que vão estar envolvidos na pesquisa, além de desenvolver oficinas de resolução de conflitos, onde os próprios alunos sejam protagonistas dessas resoluções de conflitos, e aí os projetos interdisciplinares na utilização de ferramentas filosóficas no cotidiano escolar. 15 minutos. Obrigada. Então, acredita-se que com essa proposta a gente possa ter a superação, na verdade não a superação, porque a gente não é uma receita de bolo, né, mas mitigar os impactos da violência, que os alunos que participem da pesquisa sejam multiplicadores das ações desenvolvidas na sua turma, e aí isso aí possa ser um trabalho ali de formiguinha, onde um vai inspirando o outro, né? Então, a gente tem uma redução da violência e dessa crise de valores no ambiente escolar. Então, a gente acredita que tudo isso passa pela formação crítica dos estudantes, como sujeitos autônomos, que são moralmente responsáveis, que são capazes de agir por convicção e não por uma imposição externa, né? Eu gosto muito de, inclusive, quando estou trabalhando essa questão da moral, da ética no Kant, né? Citar uma situação que é muito corriqueira nas escolas, né? Quando a gente tem ali uma situação de conflito na sala, aí os meninos, tia, coloca moral, bota para fora. Aí então vamos contextualizar o que é a moral, né? Porque a moral ela não pode ser imposta, ela tem que partir dos próprios indivíduos, ela tem que vir autonomamente e não heteronomamente. Então, se eu imponho para o outro uma norma, eu não deixo mais o espaço para a liberdade, sem a liberdade não existe consciência moral, e aí a proposta do Kant, ela vai assim, ela some, né? Ela vai por água abaixo. Então, a ideia é que a gente possa promover, de fato, isso nos nossos encontros, que a gente denominou de círculos de diálogo e ética, e aí algumas das minhas das minhas referências utilizadas para a construção do texto, e muito obrigada. Professora Clarice, muito obrigado pelas contribuições. Tema muito caro, né? Ainda mais se tratando da nossa querida Fortaleza, de onde sou natural também, né? Veja, professora Clarice, a gente agradece e sabe que vai ser um produto magnífico. Antes de abrir para os colegas, eu só gostaria de uma provocação acerca da temática e dos objetivos, né? Na sua fala, a senhora fala muito da questão do Kant e Freire, principalmente na perspectiva das categorias de autonomia, né, dos sujeitos autônomos. No título, a senhora coloca apenas o pensamento kantiano. No objetivo geral, a partir também do pensamento kantiano. Aí a minha pergunta é justamente essa. Na sua proposta de intervenção, a senhora traz a proposta dos círculos de cultura fundamentada, que depois a senhora nomeia de círculos éticos, né? Baseado na perspectiva de Freire. Então, a minha pergunta é, a pesquisa vai ser em cima das categorias
de Kant e Freire, ou vai ser em cima da categoria de Kant, especificamente da autonomia Kant e Freire, ou categorias de Kant, tendo Freire como um elemento que vai trazer perspectivas da intervenção. Porque isso precisa ficar muito claro na sua pesquisa, até para desenvolvimento. Por quê? Porque nos objetivos gerais, o objetivo geral a senhora coloca de forma muito direta e tranquila, mas nos específicos, no desenrolar desse específico, importante, inclusive, eu proporia à senhora, junto com o seu orientador, talvez dar uma revisitação aos verbos, né? Aos verbos, porque na primeira, para dar uma ênfase justamente dessa apresentação, dessa investigação, dessa análise, né? Na perspectiva tanto de Kant ou de Freire. Então, uma dúvida que eu tenho é que eu entendi profundamente, eu acho que é algo que vem ajudar a gente no ensino de filosofia no Brasil, porque você pega uma reflexão ética a partir de Kant e uma reflexão pedagógico, ético, histórico-dialética de Freire, né? E traz uma perspectiva de uma compreensão a partir desse estado de violência que existe em derredor daquele ambiente educativo, né? Então, a minha grande pergunta é, o Freire vai fazer parte da coluna vertebral ou vai ser um elemento que vai fundamentar essa intervenção, né? Porque eu acho que seria interessantíssimo se a senhora pegasse categorias do diálogo dos dois para essa... enfim, né? Mas é só uma questão que eu acho que ficaria muito mais rico. Veja, não é questão de apontando aqui limites, está perfeito, eu acho que a sua pesquisa vai trazer esse círculo ético. Eu fiquei assim babando, porque eu sou fã de Freire, minha dissertação e doutorado foi em Freire, né? E o círculo de cultura, para mim, são experiências profundas de descoberta do filosofar, né? E eu acho que esse é o caminho mesmo, tem muito a contribuir. Os colegas têm alguma coisa a colocar acerca de alguma angústia, alguma elevação, insensação, o que for, acerca do que a professora Clarice acabou de dizer, antes da gente passar a palavra para ela? Perfeito. Então, deixa eu só completar a minha provocação. Uma primeira é essa, a segunda é a questão da metodologia. Eu sei que, no acordo que a senhora vai fazer com o seu orientador, vão vir todos os arcabouços teóricos acerca da metodologia, né? Que aí a senhora vai ter que pegar aí uma perspectiva ou mais tradicional, na perspectiva russeliana, né? Ou numa perspectiva de fenomenológico existencial, analítica existencial, mas aí vai ser uma escolha. Então, eu gostaria de ouvir a senhora, principalmente nessa perspectiva de desenvolvimento da dissertação, né? Porque na sua fala eu já visualizei a dissertação aqui, né? Eu digo, ela já está, né? Mas aí, tal como a academia pede sempre que a gente sistematize, principalmente os objetivos, né? Ali, o primeiro capítulo, geralmente, aquele capítulo ali, o verbo lá, o verbo do infinitivo do primeiro capítulo, o que vai consistir, né? O verbo infinitivo do segundo capítulo, o terceiro capítulo, se estão juntos, né? E, então, isso ficaria muito, muito interessante, tá certo? Eu costumo dizer que a nossa academia, feliz ou infelizmente, dentro dessa perspectiva cartesiana ainda, né? Ela é muito engessada, né? O professor Tadeu, lá na primeira apresentação, falava muito da ideia aí dessa abertura para o filosofar, mas nós ainda construímos pesquisas que, quando você chega nas bancas de qualificação, está lá o professor reclamando porque você não disse o passo a passo da metodologia, né? Quando, na verdade, todo o elemento que você propõe já é a sua prática educativa, e eu bato a mesma tecla. E o professor Clarice, e aí a senhora que está aí já quase na metade do seu mestrado, eu proponho também, e aí é algo gritante, que toda banca que eu encontro com os queridos colegas pesquisadores no Encontro Nacional de Profilo, é que
a intervenção nossa não seja um ponto de chegada, mas seja já um processo que a gente vai percorrendo e praticando, que ao final a gente possa dizer, ó, eu já faço isso, o que eu estou fazendo aqui é sistematizar o que, na verdade, na minha prática pedagógica eu proponho como uma das estratégias. Qual a palavra, professora? Pronto. Quando eu ingressei no programa, né, a proposta inicial, o projeto que eu submeti, seria somente o Kant, né? Mas no meu projeto eu citava o Paulo Freire, né? Talvez pela minha formação também em pedagogia, né? E aí o professor, a gente conversando nas orientações com o Josailton, e ele, por que não unirmos o Freire e o Kant? Fazia tempo que eu queria escrever algo sobre Kant e Freire, mas eu ainda não tinha achado a oportunidade nem o tempo. Aí ele, você topa? Eu disse, eu demais. Então, a ideia é que a gente pense mesmo a categoria da autonomia, tanto trazendo a perspectiva kantiana como freiriana, mas a gente ainda está, assim, em fase de amadurecimento do projeto, a gente está ali nas reuniões, né? A gente está sistematizando melhor, reformulando o projeto para ficar bem bonitinho, bem redondinho, para poder submeter ao comitê de ética, dar tudo certo e ficar uma qualificação bem linda. Mas é isso, a gente pretende trabalhar as duas categorias, a categoria da autonomia nos dois autores. Perfeito, professora. O Conjunto Palmeira merece essa intervenção, né? Tenho um carinho muito grande em Fortaleza, minha terra. Minha família ainda mora aí no bairro Henrique Jorge, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que cada vez que a gente ouve uma explanação de projetos aqui postos no Profilo e refletindo o chão da escola, nos dá uma certeza de que a filosofia ela tem um lugar na educação, tem um lugar nas nossas práticas. E muito obrigado pela partilha, tá certo? Meus queridos e queridas, nós chegamos ao final da nossa mediação e da nossa banca. Veja, nós tínhamos 5 explanações, né? Nós, infelizmente, por uma questão ou outra, não nos foi comunicada, mas a primeira apresentação, o professor Frederico não pôde aqui estar, a não ser que chegou por aí, mas não visualizo, né? Então, nós tivemos apenas 4 apresentações, terminemos em tempo hábil, né? O Profifilo Nacional, o Encontro Nacional do Profifilo agradece por vocês fazerem parte, historicamente, dessa missão institucional, que é buscar e dizer para a sociedade que a filosofia tem o seu lugar em todas as situações no Estado brasileiro. A gente agradece, a gente sai mais enriquecido, e sou profundamente grato pela contribuição de cada um, e queremos participar, sim, mesmo lendo as dissertações futuras, as que já estão na iminência ou as que virão, e saber que nós galgamos nessa contribuição do ensino de filosofia no Brasil. Muito obrigado, saio engrandecido e ciente de que cada dia nós estamos cumprindo a nossa missão. Muito obrigado, e o Profilo agradece a contribuição de todos. Professor Tobias, muito obrigado, né, a todos pela monitoria entre nós, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade de escutar esses trabalhos, todos muito bons, e também o senhor, professor, muito obrigado, suas contribuições, até principalmente para mim, que estou na graduação aqui, ainda estão sendo bem valiosas, estou anotando tudo. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada pela gente, um abraço grande. Seu patrocínio. Obrigado, está anotadinho aqui. Bons estudos.